Nossa live, nossa reunião, na verdade, do Bíblia em um ano. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Para quem vai ver depois, deixa o seu comentário, daí a gente dá uma olhadinha e comenta depois, tá bom? Muito bem, tudo bem, Zenilda, Fernanda? Gente, a gente já vai começar, tá bom? Então eu peço que você coloque o aviãozinho para chamar as pessoas, mesmo que for alguma pessoa que não está no projeto, alguma pessoa que queira participar, ainda dá tempo, a gente acabou de começar. Vamos lá? Eu quero compartilhar com vocês Ixi, acho que eu rasguei um pedacinho da minha Bíblia. Rasguei mesmo. Eu quero compartilhar com vocês, aproveitar que a gente tá aí na leitura de Gênesis ainda, né? E eu quero compartilhar com vocês um trechinho aqui de Gênesis. Deixa eu ver se é esse. Vamos colocar Gênesis 22 mesmo. Gente, cada vez que a gente faz a leitura da Bíblia, cada vez a gente aprende coisas novas, cada vez a gente enxerga coisas que a gente não tinha visto ainda. Muita gente fala assim, eu já li esse ano, então eu já fiz a leitura em um ano. E eu já li a Bíblia toda. E aí não continua, não permanece no ano seguinte, não, a Bíblia tem que ser lida todo ano. Aliás, todo dia. E eu tô fazendo um outro projeto que também lê a Bíblia. É provável que eu termine muito antes, mas vou acompanhando junto com o nosso projeto. Aliás, eu quero contar uma coisa para vocês. Tem uma pessoa no Instagram que faz um trabalho muito lindo com a Bíblia, a leitura da Bíblia. Se não me engano, ela faz uma leitura em 6 meses. E aí ela colocou uma postagem no Instagram. Quem faz algum projeto com a Bíblia, né, que ela gostaria de conhecer. E aí eu contei para ela do nosso trabalho, da ajuda que eu tenho das voluntárias, né? E ela ficou apaixonada, colocou no Instagram dela e aceitou fazer uma live comigo segunda-feira que vem. Às 8 horas no meu Instagram, tá? Então vocês já estão super convidadas. Uma pessoa que faz um projeto muito relevante com a Bíblia e com a leitura bíblica. O marido tá aqui, tá escutando isso de primeira mão também. E ela aceitou, segunda-feira ela vai estar com a gente, você não perde, tá? E vai ser no meu Instagram. É bem legal. Thay Marinho, você deve conhecer. Não conheceu, procura lá. Eu coloquei aqui também, e no meu Instagram também, mas vai ser muito 10, eu tenho certeza, porque ela vai... Uma pessoa apaixonada pela palavra, não tem como, né? Duas aí conversando, não tem como não ser uma live muito abençoada, que vai realmente ter coisas importantes pra gente na nossa vida. Eu quero ler com vocês Gênesis, deixa eu ver, 22. É incrível como que o livro de Gênesis, ele traz códigos, assim, ele traz nas entrelinhas, né? Cada nome de cidade, cada nome de pessoa tem um significado, tem um propósito, né? Deixa eu chamar minha mãe aqui. Eu não sei se ela viu que tinha live hoje. E depois ela fica brava comigo, de verdade. Vou dar mensagem aqui pra ela. Vi a Pauline. Eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe é do grupo da Pauline. Né? O 2º ano já, né? Gente, Gênesis 22. Quando Deus fala pra... Vocês estão sabendo, vocês estão craque já. Quando Deus fala pra Abraão, né? Levar o filho dele para que fosse oferecido aí, né? O holocausto para ele, olha. Vamos ler aqui do 5. Disse a ele e seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Aqui, Abraão já mostra que ele tinha fé de que algo Deus iria fazer. Ele já mostra que se por acaso Deus não fizesse uma providência com o cordeiro, Deus ia ressuscitar Isaac, né? Porque ele fala, depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Eu achei essa outra parte também muito interessante, porque Abraão, como pai, ele podia ter falado assim, puxa, é a última coisa que eu vou fazer pelo meu filho, então eu vou levar. Mas ele tinha tanta convicção de que Deus ia fazer algo, não ia deixar a promessa, porque Deus tinha prometido para ele. E que seria pai de multidões a partir daquele menino, não do outro, né? E nem de outros, seria a partir daquele menino.
Então ele tinha essa convicção, mas ele podia ter poupado, né, de alguma maneira. O filho não era tão novinho como a gente imagina às vezes, mas ele podia ter poupado. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, espera um pouquinho, gente. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Tem até uma música, não lembro de quem que é, se lembrar e me fala. Que tem um clipe também, né, contando essa história, mostrando a dor de Abraão ali também, né? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. É incrível como Abraão, por cada lugar que ele passava, ele construía um marcador, um altar. A fidelidade de Abraão, né, de construir um altar, um lugar de adoração, um lugar de honra. O nome desse projeto, Restaurando o Altar, ele ficou em decorrência a um livro que eu comecei a escrever e ele ainda não foi para editora, que chama Restaurando o Altar. E é incrível, gente, como que às vezes a gente precisa dessa restauração. Eu já fui ministrar em muitos lugares. A gente deu um freio agora no ano de 2021 por conta da pandemia. 2020 também. O ano passado eu tive só em 2 igrejas. Esse ano, graças a Deus, vai dar pra gente já, se Deus quiser, e a coisa não proliferar de novo, mas vai dar pra gente voltar aí a nossa rotina. Mas eu já vi muita coisa na vida. Eu já passei em muitos lugares onde você sabe a história, onde você sabe o altar físico, mas você também conhece o altar de cada pessoa. Gente, líder não é de ferro. Pastores não são santos são santos no sentido separado, mas não são mini Jesus, mini Cristo. Eles não são mais do que a gente. E a gente precisa ter essa disponibilidade de ajudar a cuidar do coração deles. Por que eu tô te falando isso? Porque o Restaurando o Altar fala um pouco disso, sabe? Coisas que eu vi até mesmo no meu trabalho profissional, quando recebo liderança eclesiástica, né, pastores e pastoras, especialmente as mulheres, ou então o casal, quando eu recebo, e pra gente cuidar, pra gente amar, pra gente restaurar esse altar, as pessoas estão feridas, estão magoadas, gente. Muitas de verdade, com força, tem muita liderança ferida. E o que a gente faz? A gente julga, critica, aponta o dedo, ao invés da gente oferecer, entender que não são super-homens, super-mulheres, que a gente possa cuidar, proteger, sabe? E eu vejo aqui a história de Abraão, né? O que ele fazia? Ele construía altares. E a gente precisa prestar atenção nos altares do nosso coração. O que a gente está levantando como altares? O que a gente está deixando ficar nos altares? Para que os altares não venham ficar, eu vou falar uma palavra muito pesada, mas que não venham ficar adulterados, sabe? Para que o altar não venha ficar jogando. A gente às vezes vê assim, joga pedra, sabe? Sabe aqui um show que você não curtiu a música, alguém fez uma coisa errada, joga tomate podre, essas coisas? Às vezes nossas palavras servem de tomate podre. E isso é muito sério. E aí eu gosto de ver como Abraão, um grande líder, ele construía altares. Que a fidelidade desse homem, a fé desse homem, né? Fez tudo certo? Não. Vocês viram aí na leitura? Ele não mentiu quando ele falou que Sara era sua irmã. Porque ela era meia-irmã. Vocês leram isso? Mas ele não foi o sacerdote da casa. Ele não respeitou, não enfrentou a situação como sacerdote da casa. Hoje na nossa comunidade eu estou fazendo umas postagens sobre legado. Domingo um dos nossos pastores pregou sobre legado. Como a gente precisa deixar o legado. Ele estava pregando sobre Ezequias, né, que foi um rei tão... tudo que ele aprendeu, ele continuou, né, continuou o legado de Davi. Mas ele não passou esse bastão adiante.
E aí quando Manassés pega, Manassés faz tudo errado de novo. A gente vai chegar lá em Reis, mas só pra gente entender a importância desse altar. Como que é importante a gente ter esses marcadores, como é importante a gente demonstrar para os nossos filhos o amor e o temor que nós temos. Não é só para filho não, porque tem gente aqui que não é mãe. Para nossa próxima geração, um temor. Só que quantas vezes a gente está vivendo de máscara, de fachada, não pode mostrar para as pessoas, não pode. Uma vez eu conheci uma pastora que ela falou, eu fui muito ferida na instituição que eu participei, uma instituição bem grande no nosso país, porque a gente não podia mostrar fragilidades. Por quê, gente? Porque o povo julga, critica. Então, quando eu leio esses textos de Abraão, e eu estava falando do livro, né? E eu vejo como Abraão sempre constituía um altar. E aí eu comecei a trazer isso para esse material. E aí surgiu o nome desse projeto, né? O Restaurando o Altar. Porque ele começou, não era Bíblia compartilhada, depois foi Bíblia em um ano. Foi Bíblia toda o ano retrasado. E aí ficou o Restaurando o Altar ano passado. E aí não consegui trocar, né? Mas por conta disso, da importância que tem a gente levantar os altares. E às vezes o altar vai ser de um sacrifício muito grande aos nossos olhos. E o que a gente tem que fazer? Crer que Deus não quer que a gente faça grandes sacrifícios. Porque se Ele quisesse, Ele não tinha mandado Jesus. Ele já fez nosso lugar. Tem um sacrifício que Deus quer. É o sacrifício de amor. Sacrifício da adoração, sacrifício de louvor. Esse Ele quer. Que a gente realmente saiba dar a gratidão a Ele, né? E aí vamos lá, mais um pouquinho, porque eu não cheguei no que eu queria falar, tá? Tudo isso não estava nada no script, certamente Deus tem propósito. E aí o que acontece aqui, olha, o menino pergunta, né? As brasas e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Imagina isso. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Esse menino já tinha se ligado. E ele já tinha visto a atitude do pai. E ele já estava tranquilo. Porque senão ele não tinha ficado parado. Um menino grande. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, o nome do monte O Senhor Proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e junto partiram para Berseba, onde passou a viver. Presta atenção numa coisa. A obediência, ela traz dentro dela mesma muitas coisas, muitas bênçãos. A obediência nos coloca num lugar do favor de Deus. A obediência nos coloca debaixo da poderosa mão do Senhor. Presta atenção. A obediência de Abraão, ela falou sem falar, ela falou. A obediência de Abraão constrangeu. Olha por quê? Porque ele precisava se desapegar. Hoje de manhã, eu amanheci com essa palavra ainda no coração. Ontem, eu conversava com uma pessoa e dizia para ela, eu já fui uma pessoa muito apegada.
Não apegada em coisas. Eu não sou apegada em coisas. Mas eu já fui muito apegada em pessoas. Não sei se vocês são assim. Conta pra mim enquanto eu tomo um pouco de água. Quem é uma pessoa apegada aqui? Conta pra mim. De repente você é apegado até com coisas. Coisas de lembrancinhas, coisas de uma... você fala assim, isso daqui tem um valor emocional pra mim. Não vale muito, mas tem um valor emocional. Eu sou apegada com as minhas bíblias. De verdade. Conta aqui pra mim quem é uma pessoa apegada. De repente apegada a um sentimento do passado. Apegada a uma condição de vida que você tinha. Gente, uma vez eu conheci uma mulher, deu duro, viu? E essa mulher, ela tinha tido uma condição financeira muito boa. E de repente, ela cometeu uma coisa muito cruel com o marido e os filhos. E o marido pôs ela pra fora e os filhos não quiseram ir. E essa mulher, ela dizia assim pra mim, você fala porque você tem seu marido, tem seus filhos, tem sua casa. Eu perdi tudo. Eu tinha tudo, eu não me conformo, gente. Era terrível a situação dela. Mas se ela não se desapegasse da história que ela viveu, ela não estaria apta para viver a nova história. Sabe, Deus sempre tem mais para nos dar. O pensamento dele para nós é sentimento de paz. É pensamento de paz. Pensamento de nos fazer prosperar. Prosperar é algo assim, ó, você pega uma semente e você coloca aquela semente na terra. E aquela semente, como dizia uma vizinha que eu tinha, vai vingar. Ou não. Então, isso é prosperar. Aquela semente vai prosperar. Então, nossos filhos são sementes. Nossa palavra é semente. Nosso procedimento é semente. E tudo isso Deus quer fazer prosperar. E aí, eu também, Josiane, e aí, gente, a gente precisa entender o que Deus estava falando para Abraão. Deus já tinha liberado uma bênção sobre Abraão. Uma bênção que foi ali já forjada, né? Quando a esposa dá a escrava. E depois, Deus fala, não era nada disso. É com o filho do ventre de Sara. Já tinha sido ali provada. E ainda não estava. Essa bênção ainda não estava disponível. Aliás, ela estava disponível a Abraão, mas Abraão não tinha acessado essa bênção ainda. Presta atenção nisso. Essa bênção já estava disponível, liberada, mas Abraão não tinha acessado. E não tinha acessado porque Deus não tinha deixado. Eu não sei se você já teve uma promessa da parte de Deus. Eu não sei quais foram os óculos riscados que você usou que te fez desacreditar da promessa de Deus na tua vida. De não enxergar e não ver, sabe? Eu falo óculos porque o ano passado muitas que me seguem no meu Instagram acompanharam a saga que eu tive com óculos no ano passado. Eu quebrei 5 óculos no ano passado até a oftalmologista falar, ou você usa uma lente ou você usa um óculos multifocal que tem um pouquinho de grau de longe, dá pra usar. Porque essa coisa de ficava tira, coloca, eu tava quebrando tudo. Lente não ia rolar, porque eu tenho muita irritação no olho. E aí, eu cada vez que eu tirava, deixava e aí pegava de novo. E essa coisa ia enfraquecendo as perninhas do óculos. Foi horrível. E aí eu coloquei esse multifocal e não foi uma maravilha, mas foi melhor. Não quebrou pelo menos. Tem aí quanto tempo? Acho que foi julho do ano passado. Tem bastante tempo, já passou de 6 meses aqui, já foi aprovado. Mas às vezes a gente tem um óculos tudo riscado, tudo sujo, a gente coloca e aquele óculos não deixa a gente enxergar direito. E às vezes é assim com a bênção e a promessa de Deus. Deus te fez uma promessa e você está com o óculos sujo, riscado, não deixando você enxergar o que Deus está fazendo. Aí você não tem paciência com o processo, você não enxerga o que Deus está fazendo. E aí a gente não consegue entrar debaixo da poderosa mão de Deus. Uma das coisas que faz isso é a gente mesmo que suja. Suja com com sentimentos do passado. Com raiva, com rancor. Suja fazendo coisas que não era pra gente fazer no presente. Suja com ansiedade. E o que Deus falou aqui para Abraão?
porque você se desapegou, a bênção agora está disponível a você. Você pode acessá-la. Você tem a chave para você tomar posse dessa bênção agora, que já está disponível para você, Abraão. Agora você tem a chave. E quantas pessoas que estão aqui precisam entender que essa chave está na sua mão. E essa chave se chama desapego. Quando você se desapega, você cria um espaço. O que uma autora de um livro que eu amo fala que é um vácuo. Você cria um vácuo, você cria um espaço. Quantas pessoas não conseguem entender Deus porque estão com o coração tão cheio de outras coisas? E aí não vai entender. Não tem espaço para Deus. O espaço que era de Deus foi entulhado com outras coisas. E a gente tem que entender isso, gente. Às vezes você quer uma louça nova, mas o seu armário está lotado. Tira aquilo que está lotado e dá embora. Ou vende mais barato, que alguém vai comprar, vai ter possibilidade de comprar, ou então doa. Doar algo para as pessoas é poderoso. Aí você fala, eu preciso de uma roupa nova, mas teu armário tá lotado. E tem gente ali precisando daquela que tá parada no teu guarda-roupa. Quantas pessoas falam, preciso comprar um sapatinho novo, mas seu sapato tá lotado, sua sapateira tá lotada. Não tem espaço para mais um. Mesma coisa somos nós, então, exatamente, pensamentos negativos. Então, isso eu quero te dizer. Se por acaso você está lotada de pensamentos acelerados, o Dr. Augusto Cury tem uma técnica, né? Tem uma teoria, ele é cheio de técnicas, mas tem uma coisa que chama síndrome do pensamento acelerado. Acelera demais o pensamento, começa a pensar, mas acho que o fulano pensa isso de mim, mas o fulano acho que pensa aquilo de mim. E tanta coisa que vai lotando e enchendo o seu intelecto e o seu coração. Não libere espaço para Deus agir. Eu não sei se você já assistiu ou leu o livro A Cabana. Se você não assistiu, livre-se da espaço da religiosidade. Lembra que aquilo é uma ficção e assista. E retenha o que é bom. Aprende com Paulo, um homem inteligente. E aquele filme, primeira coisa que a pessoa que representa o Espírito Santo faz é levar o rapaz num jardim lotado de ervas daninhas. E ele fala, agora você tem que tirar tudo. E depois ele percebe que aquilo era o coração dele. Quando ele começa a tirar, começa a florescer, nascer flores bonitas. Gente, quem plantou aquilo já estava plantado, sendo sufocado. Deus já colocou tanta coisa linda dentro de nós e a gente sufoca com situações que a gente faz questão de guardar, que a gente fica retendo. A palavra de Deus diz que se a gente não libera perdão, Deus não ouve as nossas orações. Ou seja, não vai vir nada novo para você. E Abraão, ele já tinha tudo isso liberado. Só que faltava ele mostrar para ele mesmo o nível da obediência dele. Se a obediência dele era a ponto dele desapegar, se ele não ia ter naquela bênção de Deus, não ia endeusar aquela bênção. E ali Abraão mostra que ele sabia, ele não valorizou mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Ele dizia, Deus, sem o menino eu posso viver, mas sem o Senhor não. Deus, sem a sua bênção, sem a bênção do Senhor eu posso, mas sem o Senhor não. Gente, uma vez eu ouvi um garotinho, quando eu atendia consultório, quando eu atendia criança em consultório, uma vez criança é muito sincera, né? E aquela criança falou pra mim assim, minha mãe vai na igreja. E eu falei, é mesmo? E como que é, né? Me conta, você gosta? E eu não tava ali no papel de pastora, né? Tava ali no meu papel profissional. E aí não que a gente separe as coisas, mas eu não tava ali pra pregar o evangelho pra aquele garoto, né? Tava ali pra resolver a questão que ele tinha. E evidente. E aí eu nunca escondi de ninguém que sou cristã. Alguém olha meu Instagram... Quando alguém vai contratar um profissional da minha área, olha o Instagram, primeira coisa, gente. E vai ver tudo Jesus ali, a Bíblia e tudo mais. Quer, eu quero, não quer, não quer, né? Cris, sai e volta. E aí, gente, aquele menino falou o seguinte pra mim.
Mas minha mãe não tá indo mais. Eu gostava de ir. E eu falei, e por que tua mãe não tá indo mais? Ah, porque minha mãe foi. Porque ela queria comprar um apartamento. E ele morava de frente do consultório, né? Ele queria comprar aquele apartamento lindo, por sinal. E agora ela já comprou. Então ela não precisa ir mais. Ela estava só buscando a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Sabe quantas coisas eu tenho sido impactada com a palavra que eu escutei esses dias. Uma pessoa dizer, e isso fez todo sentido para mim. Óbvio que eu fui levar isso tanto ao pé da palavra como ao pé da neurociência também. Uma pessoa falou para mim, não, falou na internet. Falou assim que comida não é prazer. E eu falei, meu Deus, esse homem nunca tomou um café pra ele falar uma coisa dessa? Nunca comeu um chocolatinho pra ele falar uma coisa dessa? E eu entendi, gente, eu entendi. Ele tava falando de uma maneira, trazendo pra neurociência, a gente vai entender que existe dentro da gente, né, do nosso sistema nervoso, algo que chama sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele faz a gente querer mais de tudo que é bom. É isso mesmo, Isabel, era Igreja Shopping. O nosso sistema de recompensa faz a gente querer mais de tudo que a gente achou bom. Então, se a gente achou bom o chocolatinho, o nosso cérebro a gente acaba de comer e o nosso cérebro fala de novo, de novo, de novo. E aí ele estava falando isso, né? Em outras palavras, ele não fez essa explicação, mas como a gente entende da neurociência, a gente sabe que ele estava falando isso. Não ative o teu sistema de recompensa com coisas que são passageiras. Isso é uma coisa que é passageira com força, comida, né? Aquilo, ou ela vai te nutrir, ou ela vai te fazer mal, entupir suas artérias, mas uma coisa é fato, ela entrou por aqui, ela sai por ali rapidinho. É rápido. Ativa o teu sistema de recompensa com coisas que são eternas. No meu Instagram novo, eu não fiz ainda uma live falando do sistema de recompensa. E eu tô com vontade de quarta-feira agora falar mais disso, do sistema de recompensa. Então, assim, manda pra mim se você acha legal, se você acha interessante, conta pra mim. Pode escrever até aqui. A gente precisa entender como a gente funciona. Isso também é autoconhecimento. E quando a gente abastece esse sistema de recompensa, ele produz substâncias químicas, como, por exemplo, a dopamina. Mas a dopamina, ela não é desenvolvida apenas com alimentos. Ela é desenvolvida com coisas boas e coisas ruins. Por isso, tanta gente viciada em pornografia, porque a pornografia é uma bomba. Eu vou falar um nome difícil, mas você vai acompanhar, eu tenho certeza. É uma bomba dopaminérgica. Ela desenvolve demais dopaminas e o sistema de recompensa fica louco. Ó. Precisa demais. Gente, quando a gente vê um jovem, um adolescente que se entra numa igreja e se entrega, a gente vê aquilo de uma forma tão linda, porque o sistema de recompensa dele, que era algo ativado por amizades apenas, por coisas ruins muitas vezes, é ativado então pela palavra e pelo mover do Espírito. E aí, então, Rose, a gente não deveria pensar a gente deveria pensar que o alimento, nós vamos falar quarta-feira disso, tá? Que o alimento, ele vai servir para o nosso organismo como uma nutrição. Não que a gente seja escrava do alimento, do nosso quero. Ah, eu quero isso hoje, eu quero aquilo. Eu tenho, assim, umas doideiras de vez em quando de ficar um tempo assim, quase que sem comer. Eu tenho uma facilidade muito grande de ficar muito, muito tempo. Mas assim, não é porque não tem fome nem vontade, não. De determinação. Falar, que eu mando em você, carne. Né? Ainda mais assim, depois do ano passado, que eu engordei demais. A gente precisa subjugar a carne. Colocar ela no lugar. Mas quarta a gente conversa disso mais. Para que a gente possa concluir aqui. E o que aconteceu, gente, com Abraão? Olá, Alexandra, vai lá, então a gente fala disso, não me deixa esquecer da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ah, não, Rose, a gente não pode deixar a justificativa. Eu como por causa da ansiedade, eu como por causa da depressão, eu como por causa disso, eu como por causa daquilo. A gente come porque a gente não se posiciona e não come a coisa certa. O problema não tem que comer, tem que comer a coisa certa, né? Aí, vamos lá. O que Abraão fez? Abraão, ele mostrou para Deus
eu não tenho problema em abrir espaço da minha vida, se for necessário, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser. Abraão desapegou e a bênção veio. Ele desapegou. Então, meninas, pense só nisso. Pense bem, exatamente nisso. O que você precisa desapegar hoje? A bênção já foi liberada para você. Só que você tá talvez tão cheia de outras coisas que essa bênção não fica, você não acessa. Ela não fica acessível porque você já se encheu de outras coisas. Como é que você vai carregar, né, uma mala pesada querendo se achegar no trono de Deus para que ele te libere algo se a sua mala já está lotada? Entende? Então, pensa nisso. O que você tem que desapegar hoje para que você possa sentir, acessar, não é sentir não, é acessar essa bênção já liberada para você. E eu vou te falar uma coisa, de vez em quando eu desafio as meninas a desapegarem mesmo de coisas, gente. Faça uma semana do desapego, é uma boa semana para isso. Começa um ano leve. Abre armário, vê o que dá para desfazer dali. Já arruma uns sacos de lixo já para jogar um monte de coisa fora. Já prepara aquele saco de roupa para dar embora. Ou se você quiser, vende, mas não volta ele pro armário. Não volta. Eu, quando tiro roupa do armário, o sapato, eu deixo aqui na sala. Eu não volto com aquele saco pro quarto de jeito nenhum. Uma das formas da gente esvaziar interno é a gente ensinar para o cérebro que é tempo de desapegar. E você participou do desafio RM12. Eu dou uma aula disso lá no RM12. E às vezes a gente não faz porque a gente acha muito simples e é muito profundo. Vou ensinar vocês aqui, presta atenção. Às vezes, a gente não sabe desapegar de emoções, sentimento, pensamento e vozes. E essas vozes vão ficando muito comuns no nosso ouvido, a gente vai ouvindo cada dia mais. E o que a gente faz então? Ensina para o nosso cérebro que nós estamos dispostas, determinadas a desapegar. Não foi fácil para Abraão, foi? Por que você acha que vai ser difícil para você? Deus nem tá pedindo pra você desapegar do filho. Desapegar sim, né? Mas não matar. Não oferecer em sacrifício. Desapegar sim. Então faz uma semana inteira de você falar assim, hoje eu vou limpar a caixa de e-mails. Hoje eu vou limpar as conversas do WhatsApp. Hoje eu vou apagar uns contatos que não tem mais nada a ver. Hoje eu vou cuidar da geladeira para que ela não volte a ficar bagunçada. Hoje eu vou tirar aqueles cosméticos muitas vezes. Hoje eu vou tirar aquela roupa que não serve mais. E faz isso na semana, não se mata. Faz uma semana, calma. Hoje eu tenho que fazer isso de tempos em tempos com os livros. De desapegar mesmo. Tinha livro dos meus filhos aqui o final do ano passado, de quando eles eram criança, Diário de Banana. E a menina aqui no condomínio doida pra ler o Diário de Banana. Peguei tudo o Diário de Banana, falei, toma mãe, quanto foi? Falei, é presente. Podia ter cobrado, não ia ter nada de errado em cobrar. Eu não cobrei, sabe por quê? Porque é normal aqui no prédio, tem um grupo que chama desapego. Eu não cobrei porque eu tinha que entender o desapego. Mandar embora. E às vezes você tem que mandar embora tanta coisa pequena, batonzinho velho, que tá capenga, joga fora. Aquele restinho daquele creme que já... Caixa de remédio, quem gosta muito de remédios, tem remédio vencido. Joga fora. Olha lá, a pastora Eliud contando, né? Colocar a casa em ordem, exatamente, gente. Ano novo, é um momento propício para você querer coisas novas. E existem coisas novas liberadas em ano novo, sim, senhora. Então você pode, se você não acredita nisso, eu acredito, pronto. Não vem tirar minha crença aqui, minha fé. Então, por isso que a gente começa de novo a leitura bíblica, pra gente ser abastecido outra vez, né? Ganhar nova energia, novo combustível. Então faz uma coisa por dia e manda ver. Manda ver. Já joga fora, já dá embora, já se desfaz. Não deixa voltar. Sabe, restinho de coisas que você fala assim, ai, tá aqui um restinho. Não, joga fora.
dá embora, vende baratinho. Sabe, assim, a gente fala, não tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. E aí você pega aquela coisa assim, vende baratinho, já dá um dinheiro. Outro dia, tinha uma bolsa minha aqui que eu realmente usei ela 2 vezes. Comprei ela pra ir num evento, e aí foi legal naquele evento, eu precisava levar o computador dentro, né? Eu não queria levar mochila, tava toda bem vestidinha. E aí eu coloquei o computador, eu tinha que colocar o computador dentro da bolsa. Aí, gente, quem tá aqui, fica aqui mesmo, que senão manda mensagem pra mim e eu me distraio com isso. E aí, eu não usei mais, eu usei aquela bolsa 2 vezes. Ela não combinava comigo, eu gosto de bolsa mochilinha, sabe? Pra ficar mais fácil de carregar. E aí, eu vendi outro dia aqui, coloquei no anúncio no grupo, vendi por R$40. Ela tinha pago bem mais caro que isso. E a mulher ficou feliz da vida. Porque ela tava precisando exatamente de uma bolsa daquela. Tem coisa que você fala, não serve pra mim, não dá mais pra mim. Pra outra pessoa dá. Entende? Aí você fala, não, eu tenho vergonha de vender. Que pena. Venda. É solução na vida de outra pessoa. Se as pessoas que vendem coisas pra você... O que você comprou hoje? Conta pra mim. O que você comprou hoje? De repente você foi no mercado, você foi na padaria, você foi no sacolão. O que você comprou hoje? Vamos quebrar um preconceito aqui hoje. Eu gosto de fazer isso. Conta pra mim alguém que comprou alguma coisa hoje. Hoje eu não comprei nada, não. Ontem eu comprei. Pão. Comprou pão. Olha lá. Que mais? Quem mais que comprou alguma coisa hoje? Ontem eu precisei comprar uma touquinha nova de natação. Porque esse negócio de passar rena no cabelo sai no minuto, ó. Ela nem pega tudo, mas sai no minuto, né? Então, pra poder ir nadar, tem que colocar a touquinha no cabelo. Olha lá, comprou pão, comprei uma bateria. Que mais, gente, vocês compraram? Legumes, pão, fruta, iogurte, leite. Você já imaginou você chegar hoje lá na mercearia, no mercado? Eu tô falando mercearia porque aqui no meu condomínio tem mercearia, viu? O mercadinho que é uma mercearia. Você chega lá no mercado, na padaria, ó lá, comprar uma máquina de lavar, você chega lá na loja, ou vai comprar na internet, e a pessoa fala assim, eu tenho vergonha de vender. Você fica sem o que você precisa. E de repente tem coisa na tua mão que você não vende, porque você fala que tem vergonha de vender. Ah, mas eu não tenho dom. Então desperta o dom. Desperta o dom, desperta tu que dormes. Precisa chegar na farmácia, é que eu tenho vergonha de vender. É feio. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô passando fome. Então eu tô precisando vender. Não vai, gente. Não vai. Quebra isso, porque isso tem feito muita gente precisar de coisas com vergonha. Vou fazer live só aqui. O povo vem mais aqui do que no meu Instagram, viu? As pessoas ficam com... Você fica com vergonha com outra pessoa precisando de uma coisa que você tem na mão. De repente você tá passando uma dificuldade, você sabe fazer pão. Uma vez eu falei isso numa live, a moça montou uma padaria. Pega o que você tem na mão e manda ver, põe a boca no trombone. Muitas vezes você não tem a bênção, porque você quer que a bênção caia do céu. Quem caiu do céu foi Lúcifer, porque desejou o lugar de Deus, e o maná, porque o povo era descrente. Não se fala mais de outra coisa que caiu do céu, porque você tá querendo que as coisas caiam do céu. Joga essa vergonha no lixo, Daiane, em nome de Jesus. Joga essa vergonha no lixo, porque vergonha é você ocupar o espaço com outra pessoa precisando. Você precisa certamente de outra roupa, e aquela roupa tá parada ali, com outra pessoa precisando dela, e você com vergonha de fazer uma coisa que é natural, é a nossa moeda de troca. É nossa moeda de troca. Jesus disse para Pedro, vai buscar moeda lá na boca do peixe. Eu também, viu? Eu também, pode saber disso, que o pão, ixi, muitas coisas, e não tenho problema nenhum com isso. E, gente, posso até ter momento que não tá nem precisando tanto. E vou ter uma coisa sempre pra vender. Meu marido fala, você é excelente vendedora. Eu sou mesmo. Por quê, gente? Porque eu entendi que vender é bênção.
Vender é uma coisa, é uma maravilha. Gente, o que eu tô fazendo pra vocês aqui? Eu tô vendendo pra vocês a beleza da palavra. Se eu tivesse no final de hoje falar assim, gente, tô vendendo a Bíblia, ela custa R$10, tem tudo isso que eu tô falando, vocês iam comprar. Eu tô falando só verdades. Então quando você for vender, não engana ninguém, só fale verdades. Exatamente, a gente pode também presentear, mas eu tô querendo só dar uma desperta, porque isso também é restauração de altar. Restaurar o altar também é você parar de reclamar e se posicionar para também ser como uma mulher virtuosa que traz a bênção para sua casa. Não, Alexandra, só que você tem que entender se essa voz é voz de Deus mesmo, porque Deus não se contradiz. Então, se essa voz é do coração, o coração é enganoso. Vamos lembrar disso? E o bloqueio tem a ver com o propósito. É possível que você vai dar uma bela vendedora, uma baita vendedora, vai trazer muita bênção para sua casa, e o seu coração, que é enganoso, tá falando, é feio. Na verdade, que pode ser, que é possível, não sei, tá? Mas é possível que tenha vergonha do que os outros vão falar sobre você. Isso nos impede de alcançar muitas bênçãos. Gente, se Abraão fosse ficar preocupado com o que o povo ia falar, o que o povo ia falar de Abraão? Esse homem ficou louco, o menino desobedeceu, ele vai matar o filho. Olha a situação. Esse homem ficou louco. Olha só. E aí o que Abraão fez? Ele só ouviu a Deus. Para de dar tanta atenção para o que os outros dizem. Você nunca sabe a verdade verdadeira do que os outros estão dizendo. Você sabe a sua verdade. Para de autocomiseração, de ficar presa na autocomiseração, no coitadismo. E se posiciona. Abraão podia ter falado, olha o que Deus não me ama. Olha o que Deus está fazendo comigo. Deus me deu o filho para depois fazer eu matar ele. E podia ter ficado nisso. Abraão só falou, se Deus tá falando, bora. E aí a bênção foi liberada. Agora eu quero, gente, parar de falar um pouco, porque não era falar tanto. E eu quero que vocês me tragam feedback do nosso projeto. Perguntas, dúvidas, o que tá difícil de entender, do funcionamento, da leitura. Como que tá pra você? Como que tá o teu relacionamento com as suas líderes? Como que tá... Alexandra, vou ter que parar. Tem coisa que a gente tem que orar, tem outras que a gente tem que fazer oração de Neemias. Agora, Deus, bora. Entende? Tem coisa que Deus vai falar assim, você quer orar? Espera que eu te mando desenhado. Você não tá ouvindo pessoas falar pra você? Você não tá pegando pra você isso? Estão te mandando desenhado? Pensa só. Vendi tudo as minhas casas e mudei pra outro lugar somente com as... Pois é. Bora lá, gente. Então conta pra mim como que está o projeto Bíblia em um ano, Bíblia toda pra você. Quem é nova no projeto, quem já tá há muito tempo, como que você está conseguindo acompanhar. Quero um retorno de vocês, um feedback. Afinal de contas, era até pra ter falado menos, hein? Me empolguei. Agora é com vocês. Se tiver alguma líder ou alguma organizadora que quer entrar na live, me avisa. Ou mesmo uma participante que quer entrar aqui na live, compartilhar a live comigo, pode entrar. Só me avisa. Fala, eu quero. Elisângela, como que tá? Conta pra mim. O que você tá achando? Tá conseguindo fazer a leitura? As reflexões estão te ajudando? Como que tá esse movimento? Grupo 8, que linda, maravilhoso, que bom, Elza. Conta pra mim, assim, a gente tem um modelo bem diferente mesmo. Nesse modelo, não sou eu quem faço as gravações e te mando, não sou eu quem faço as reflexões e te mando, não são as administradoras, as líderes que te mandam. Você tem que se envolver, porque afinal de contas a proposta é uma restauração de altar. Quem é tua líder, Miriam? Elas são todas maravilhosas, mas quem é? Conta tudo. É nova, tá gostando, tá amando a Liliane. Ruth, e vou te contar uma coisa. Se em algum momento... a pastora Vanessa, é o grupo 9, né? Se em algum momento você não conseguir acompanhar, minha sugestão, se acontecer com qualquer uma, não conseguir acompanhar, não fica tentando recuperar. Se atualiza com a leitura do dia. Porque
Assim você não deixa de acompanhar. Aí quando você tiver um tempinho maior, você ouve no audiobook aquilo que você perdeu, né? Ou então você vai lendo aquilo que você perdeu sem você perder o ritmo do grupo, tá bom? Sou nova do grupo 11, gostando bastante. Amanhã é meu dia, muito bom. Amanhã é meu dia também. Sou líder do grupo 14, tá sendo um desafio. É verdade, Daiane, você entrou trabalhando já, né? Nova no grupo 13. Uma dúvida, como Deus deu tanta bênção a homens que fizeram tantas coisas erradas como mentir e trapacear? Boa, Rose. Deixa eu só ler aqui. Estou amando, já te respondo, tá? E dando para acompanhar direitinho. As reflexões são muito boas, tá me ajudando muito. Estou lendo aos poucos com meu sobrinho de 8. Olha, já chama o amigo do sobrinho, já faz aí um grupinho. Maravilha. Vamos responder a pergunta da Rose? Rose, Deus, ele tem uma bênção liberada. Então, Deus liberou uma bênção sobre Abraão, por exemplo. E aquela bênção, ela é geracional. Ele tem compromisso com a palavra. Veja, quando ele falou para Abraão que ele teria fidelidade com os próximos, a geração dele, né? Quando a gente entrar no livro de Reis, você vai ver muito isso. Esse foi ruim, esse fez mal que era para Deus, tal. E aí, como Deus fez uma promessa para Abraão que ele seria fiel às gerações, ele não volta atrás. Então, Deus, ele não abençoou exatamente aquela pessoa, aquele homem que fez coisa errada. Ele abençoou aquele homem da qual nós falamos dele hoje. Ele abençoou Abraão. Tanto que você vai ver quando Jacó usurpa o lugar do irmão, e ele... assim, o pai fica muito preocupado. Eu falei, eu já dei a bênção pro teu irmão. E agora? A bênção que era do primogênito eu dei para você. Entende? Então isso é muito sério. Deus, ele não volta atrás com a bênção que foi liberada. Por isso é importante a gente ter uma intimidade com Deus, porque Deus vai manter-se fiel. Ele vai manter-se fiel às nossas gerações. Deus é um Deus geracional. É um Deus que segue de gerações em gerações. Mesmo que o outro faça mal, Deus protege, Deus cuida. Ao mesmo tempo que a salvação é individual, a bênção foi derramada sobre aquele lá, sobre Abraão. Tanto que a gente fala que Abraão é nosso pai da fé, né? A gente vai ver lá em Efésios, né? Que somos, em Romanos também, que nós somos filhos da livre, não da escrava. O que isso significa, gente? Que nós somos filhos da bênção. Mas eu não sou descendente de Abraão, não tenho nem descendência judaica, você pode falar. Mas pela fé, você é descendente de Abraão, sim. Eu achei que tem muita inveja no começo que Deus... Como assim, Miriam? Me explica. Me explica melhor a coisa da inveja que você viu aí também. Tem mesmo, né? Mas me conte um pouquinho mais. Veja se deu para entender, Rose. É prova de amor de Deus e a fidelidade com a palavra dele. Deixa eu contar uma curiosidade sobre palavra. A Bíblia vai falar que Deus fez tudo com a palavra, né? O universo se formou. Universo. Verso vem de palavra. Uni de um. Uma palavra. Uma palavra se formou tudo, né? No hebraico é um pouco diferente a linguagem. Então, universo. Às vezes, assim, a palavra... dois risquinhos ali representam já... tem sentido. E uma palavra que sai da nossa boca, a física vai explicar que ela fica ecoando no universo, ela nunca mais para. Então, olha que seriedade tem nisso da palavra que é a palavra do próprio Deus. Ela não vai parar, ela vai encontrar as gerações. Se ele falou que ia fazer, ele vai fazer. Acabou. Pode ser que a gente ofusque o brilho daquilo que Deus está fazendo. O ser humano ofusque ou ele atrapalhe, né? Como aconteceu mesmo. Mas Deus abençoa, a bênção está liberada. E é interessante isso, porque essa bênção foi liberada antes, mas ela foi... Abraão pôde acessar essa bênção neste momento. Então, é possível de a bênção estar liberada e alguém não acessar. Porque se encheu de si mesmo, se encheu de outras coisas, de outros deuses. Entende? Como Abraão, ele mostrou aqui, ele desapegou do filho, da promessa,
né? Agora Abraão também ele sabia, não, se Deus prometeu que vai ser através desse filho, vai ser através desse filho, pronto, acabou. Mas ele se desapegou, né? Conta que mais, gente? Quem mais tem coisa para perguntar, para falar, para se posicionar aqui, contar o que tá acontecendo? Tem gente, nós não paramos nos 14 grupos, viu, gente? Tem gente no nosso grupo de líderes que está fazendo um projeto com a própria, com a igreja, né? Com as mulheres da sua igreja, e estão no nosso grupo para poder ter apoio, fazer dali um porto seguro, um grupo de apoio. O ano passado também tinha. E aí, é muito legal você estar falando, Miriam, peraí. E aí as pessoas estão ali aprendendo, como tem nos grupos de vocês também. Gente que tem os seus próprios grupos. Então, esse projeto não para nos 14 grupos. E olha, eu tenho afinado aqui, né? É de Deus todo querer e todo realizar. Então, eu tô aqui entendendo, me relacionando com o querer, interagindo com o querer. Porque ele falou algo pra mim, que ainda esse ano a gente não para nos 14, para em 21. É 7 a mais aí. Até o fim do ano. Vamos ver o que é. Não tô entendendo ainda direito não, mas vamos entender. É muito interessante essa questão da inveja, Miriam, porque a inveja é falta de identidade, falta de propósito, né, da pessoa, e a pessoa então quer viver o que é do outro. É uma usurpação. E isso é uma raiz luciferiana mesmo. É uma raiz demoníaca, porque foi o Lúcifer que começou, né, querer aquilo que não era dele, né? Aquilo que era de Deus. Mas só que ele tinha tudo ali, né? Ele era o príncipe da luz. Ele tinha tudo. E aí o Caim também, assim como Abel, ele tinha tudo. Só que ele decidiu dar uma enroladinha, fazer de qualquer jeito, né? Eu entendo quando muita gente fala, se eu tenho que fazer direito, não posso fazer de qualquer jeito. Mas o que Deus está falando aqui é o fazer do coração, sabe? Coração rendido, prostrado, né? Quem mais, gente, tem alguma... É verdade, dos irmãos José, eles caíram no ciúme e na inveja ali com força. Quem mais, gente? Conta. Pra ver como que essa coisa da inveja é séria, né? Meu sobrinho hoje perguntou por que Enoque não morreu como os outros. Porque Deus o levou pra si. Elisângela, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu costumo brincar. É brincar sério, tá? Que eu tenho uma listinha de perguntas... Pra quando eu chegar no céu, eu tenho impressão assim, quando Jesus voltar. Ele pode voltar antes pra gente, né? Ou ele pode voltar no dia do arrebatamento, no dia do final e levar todo mundo. Mas eu penso que no dia que ele voltou pra nós, né? Ou porque chamou alguém mais cedo, eu penso que o nosso software aqui vai ser todo atualizado. Eu penso que todas as perguntas vão ser respondidas rapidinho. A gente vai ter uma atualização, né? Mas, porque tem corpo glorificado, eu acho que faz parte do pacote do corpo glorificado, uma memória, um pensamento, sei lá, diferente. De qualquer maneira, eu tenho algumas perguntinhas da Bíblia que não tem como ter certeza. E essa daí é uma. O que esse homem fez para ele ter o olhar de Deus, para Deus levar ele e ele não passar pela morte? Não morreu como os outros. Essa é uma. Tem algumas, viu? Ao longo da Bíblia a gente vai compartilhando essas perguntinhas aí que eu falo, Deus, qual o mistério? Então tudo que a gente vier falar com relação a isso vai ser possibilidade. E algumas até beirando a especulação, sabe? Mas a gente pode acreditar que Deus achou graça dele. Gente, assim como Deus achou graça no sentido de achar engraçado, né? Achou graça de Deus, viu virtude nele. Assim como quando a Noemi fala, né, pra Ruth, que esse homem ache graça em você, né? E penso eu, que tem um bichinho na minha parede, por isso que eu tô olhando ali, tá? Assim como, por exemplo, Deus tem, acha graça, Deus tem um propósito, uma aliança diferente com o povo israelita. O povo judeu. Não dá pra saber. É um download imediato, Rose. Não dá pra saber por que Deus tem esse propósito tão grande aí com o povo judeu. Então, a mesma coisa. Então, a gente vê, Deus não faz acepção de pessoas, mas algumas pessoas talvez tenham cumprido o propósito muito mais
da morte do que na vida. É complicado isso, mas a semente, ela morre para poder germinar. Talvez Enoque, Deus não tem acepção de pessoas, não levou ele porque ele era melhor do que ninguém. Mas talvez Enoque, ele cumpriu mais o propósito dele. Por exemplo, a gente fica curioso para saber por que, né, ele foi levado assim. Mas talvez Enoque tenha cumprido na sua geração ali um propósito muito mais com Deus levá-lo. Então Deus não queria que ele morresse, mas com Deus levá-lo do que com ele vivo. Vai saber. Mas tudo vai ser especulação. Não dá pra gente falar, é isso. Só na nossa listinha aí, é uma joaninha, gente, que tá aqui na minha parede. Que mais, gente? Conte pra mim. Não esqueçam, então, quarta-feira, vamos falar um pouquinho disso, do nosso sistema de recompensa, dos nossos neurotransmissores, mas vamos falar lá no outro Instagram para não misturar as estações, né? Lá no meu Instagram para não misturar as estações. Então, segue lá para poder a gente conversar disso lá quarta-feira. Tava com isso no coração já. Bora, gente. O que mais a gente tem de perguntas? Se alguma líder ou alguém, qualquer pessoa quiser entrar um pouquinho, dá tempo ainda, tá? Não sei se essa live passa de 1 hora. Acho que todas passam agora, né? Se mais alguém tiver uma colocação, uma pergunta. Foi show a colocação que vocês fizeram aí, hein? Gente, é muito bom a gente bater papo da Bíblia. Como isso aumenta, como cresce. Como aumenta a nossa... mistérios que serão revelados, eu espero. Um paralelo, quando Deus fez a promessa, olhe para as estrelas e olhe para o pó da terra. Eu penso, Paulinho, que isso também é uma coisa meio romântica da minha parte, meio interpretativa, tá? Mas eu penso que Deus falou para ele, olha para as estrelas. Porque olhar para a estrela estava longe do Abraão, mas não estava longe de Deus. Mas quando Abraão, né, não conseguiu crer, porque estava muito longe, Deus olhou e falou assim, então olha para a areia, né, as areias aqui do pó da